Olha, tem sido assim uma decisão da nossa parte, tentarmos manter um diálogo aceso sobre o trabalho que estamos a desenvolver. Portanto, no fundo, é uma questão de ir tentando reunir as pessoas ideais ou que tenham também uma visão e uma capacidade de terem a sua opinião crítica sobre um projeto que estejam a fazer para conseguirem desenvolvê-lo no conjunto. Lá está, todos os departamentos se vão ligando entre si e de repente uma das coisas mais surpreendentes no projeto, acho que até foi exatamente essa, de repente a percebermos que, sei lá, quando a cenografia de repente se cruza com o trabalho de vídeo ou se cruza com o trabalho de luz, que de repente vai culminar com a interpretação, não é? Perceber que às vezes, por muito distintas que as ideias possam ser, podem caber todas no mesmo espaço. Já é o terceiro projeto que eu trabalho com as crianças loucas e uma das coisas que se nota muito é esta família a trabalharmos juntos, não é? Tipo, toda a gente para debater ideias, o que é bué da fixe, não é? Porque há este espaço, é incrível, é raríssimo no teatro termos esta oportunidade e é maravilhoso porque aí conseguimos perceber que a Bibs, que faz a cenografia, dizer-me o que é que tu achas disto, e eu dou-lhe uma ideia e de repente não só a cenografia cresce, como a luz também cresce. E então é tipo maravilhoso. Todos. Todos os desvios e surpresas inesperadas continuarão a aparecer até ao fim. Pronto, o projeto, enquanto peça, começa a ser escrito em 2019. Entre 2019 e 2020 foi sendo reunido um grupo de trabalho que se dedicava, dos quais fazia parte a Catarina, que se dedicava, no fundo, à medida que eu ia escrevendo, sentar-se, dizer-me tudo o que achava que estava mal. Portanto, era um grupo de cerca de 7 atrizes, salvo erro, 8 atrizes, oito atrizes que no fundo íamos encontrando, discutiam comigo os temas que achavam mais pertinentes ou menos pertinentes da peça, e iam dando notas para que eu também pudesse potenciar ao máximo aquilo que estava a fazer, para que o texto ficasse o mais rico possível e para que de facto também servisse aquilo que poderia ou não vir a ser um espetáculo. Este é logo um dos primeiros pontos do percurso. Naturalmente, por uma questão de calendários e por uma questão de estarmos constantemente a lidar um bocado com o imprevisto, o espetáculo não estreia com o grupo que inicialmente começou a ler e a trabalhar a peça. Estreia com um grupo, um elenco de atrizes que se reuniu nos últimos 2 meses. Portanto, nós temos estado os últimos anos a tentar produzir o espetáculo, não temos tido as condições necessárias e fomos adiando consecutivamente na tentativa de concursos públicos a ver o que é que conseguíamos. Entretanto, houve assim um concurso que, quando nós já não estávamos à espera, quase não, foi cerca de 9 meses depois do concurso ter sido entregue, surgiu-nos uma resposta e nós simplesmente tivemos de adaptar e tomar a decisão de fazer ou não fazer. Portanto, a partir daí, todos os desvios que possas imaginar aconteceram. O primeiro dia deste projeto houve um apagão. Portanto, eu tenho brincado a dizer que cada vez que se reúnem estas mulheres todas, né? Eu digo mulheres todas porque na sua maioria são mulheres, eu quase 99% das vezes eu sou o único homem da sala. Um, Cada vez que elas se reúnem a casa vem abaixo, não é? A luz falta. Tem sido um bocado este o nosso ponto, é reação, ação-reação, resposta, e acima de tudo tentar escutar e dialogar, para, tal como a Diana disse, tentar acima de tudo, as condições, na maior parte das vezes não são as ideais. Muitas vezes há, sei lá, há coisas que gostamos de fazer que de repente nos apercebemos que não conseguimos. Uh, e isso tudo vai nos obrigando a estar numa constante atenção. Portanto, quanto mais em diálogo nós estivermos e quanto mais nós tentarmos perceber o que é que cada um dos departamentos quer fazer, e em vez de entrarmos, sei lá, eu também não gosto de chegar e dizer exatamente aquilo que procuro, eu gosto de perceber o que é que
lá, a Beatriz está a imaginar para este universo. Eu gosto de perceber que ideias, que cores, que histórias é que lhes vão surgindo. Gosto de perceber também, parte do processo tem sido muito conversar sobre temas da atualidade, do nosso cotidiano, seja questões de guerras, questões do assédio, uma data de questões que têm estado muito presentes nos últimos meses, nas últimas semanas, a violência extremada, não é? Portanto, há aqui uma data de assuntos com os quais nós vamos também construindo o nosso trabalho. Foi muito primeiro ler o texto, tentar perceber que universo é que me surgia a partir deste texto. Depois muita conversa com o Cachola, perceber também o que é que elas sentem, qual é o universo que estamos à procura. Na verdade, eu li o texto e foi logo muito fácil para mim perceber o que é que ou seja, consegui logo imaginar muito facilmente este universo e está quase como eu imaginava. No fundo, isto veio muito. Ou seja, parece que está aqui muita coisa de infância e de revolta e de crescer num corpo de uma mulher e estar e pertencer a este lugar e com todas as suas adversidades. E então, para mim, a parte da cenografia também tem muito esta coisa toda esta coisa muito colorida, muito fofa, mas ao mesmo tempo muito punk e muito crua. E então foi um bocado este lugar que eu tentei criar e, claro, sempre à conversa e sempre a tentar perceber o que é que funcionava, o que é que não funcionava, ou seja, depois também perceber que movimentos é que existiam para perceber se a cena, se temos que retirar ou se temos de fazer de novo. E é muito isso, é muito à base de comunicação, sempre, sim. Para mim foi muito difícil identificar-me com esta personagem, porque existe uma personagem no espetáculo que se chama A Amiga, que é uma personagem muito parecida comigo, que é muito dinâmica, muito tudo para a frentex. E a ela, que é a personagem que eu faço, é muito, não é que seja parada no tempo, mas é como se ela iniciasse este espetáculo com uma perda de memória, então ela reaprende tudo. E isso para mim foi muito difícil controlar, porque eu sou muito energética e de repente estar em cena, o Cachola pede muito esta tensão do corpo e eu sou muito dramática na vida, então para mim o desafio é esse, mas ao mesmo tempo tenho trazido uma segurança fazê-la, porque é algo que eu nunca fiz enquanto atriz, também só tenho 31 anos, sei que não parece, mas já tenho 31, e de repente... ou seja, dou por mim às vezes na minha vida, tipo, meio que mais calma, meio que estou a transformar-me, mas tem sido bom para mim, e eu acho que esta personagem é muito olha, vais ter de gostar esta parte que eu já me engasguei, é muito, vou trocar a palavra, enriquecedora, assim, muito enriquecedora, podes não gostar, pronto, também não há problema, para mim, para me fazer pensar mais no meu corpo, e como é que eu sou... ver-me um pouco de fora, não ser tão precipitada, apesar de no espetáculo ela torna-se um bocado impulsiva para o fim, e que isso para mim é um pouco mais fácil, mas sim, acho que tem-me trazido essa calma interior e de não ser tão precipitada, porque, pronto, se calhar já me estou a repetir um bocado, mas sim, é isto. Tenho que confessar que ao início fiquei muito perdida, mesmo muito perdida, porque há tanta coisa a acontecer que parece que a luz não acrescenta nada, não é? Eu senti aquilo, é um crescendo constante, mas o que me ajudou imenso foi a Bibs, na verdade, é isso. Para mim a luz é um trabalho muito em conjunto com a cenografia. E a Bibs, quando chegou a dizer-me vamos ter isto, vamos ter aquilo, e de repente dá-me toda uma parede refletora, as ideias começam a borbulhar na cabeça e a querer fazer, e ao vê-las a fazer os ensaios comecei a perceber onde é que as coisas encaixavam, não é? Então foi um desenho de luz diferente para mim, não é assim que eu costumo trabalhar, mas é isso, mas acho que foi essa parte plástica que me deu a oportunidade de criar outros ambientes totalmente diferentes do que aquilo que é normal vermos com a luz.
Quando comecei a escrever a peça, encontrava-me exatamente, não exatamente, mas num sítio próximo àquele da personagem Ela. A peça arranca com uma frase que é algo mais ou menos: estou absolutamente aborrecida, isto é, absolutamente aborrecido, e por isso começo de novo, como nunca antes me viram ou virão a ver. Portanto, havia da minha parte, uma vontade de sair de um certo sítio de maior tristeza, aborrecimento, de uma fase onde eu também não sabia exatamente o que é que poderia mudar ou o que é que poderia fazer para conseguir encontrar respostas e soluções. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que o olho é muito próximo de mim, naturalmente, porque também parte um bocado desse processo de escrita muito criativa e livre, e tem uma data de personagens com as quais eu acho, em algum momento, todas, neste caso, nos identificamos. Nem que seja num determinado ponto. Tal como estavas a dizer, a amiga é uma personagem muito expansiva, ocupa muito espaço, fala, não deixa quase mais ninguém falar, mas quer imenso que os outros falem, mas ela não consegue permitir-se a isso. Todos também temos esse momento, não é? Do entusiasmo absoluto, da ocupação, do não saber o que fazer com o silêncio, e estamos numa fase também onde, naturalmente, o mundo, por estar mais e mais digital, a presença das ferramentas de inteligência artificial, por aí fora, é acompanhada em direto quase ao segundo. Portanto, nós podemos, neste momento, estar a ver todo o tipo e a consumir todo o tipo de informações ou imagens que quisermos em milésima de segundo, quase sem aquilo nos tocar. E isso é um ponto onde, de alguma maneira, repito-me, mas de alguma maneira todos nos encontramos um pouco também, todas, na perspectiva em que temos muitos estímulos e na maior parte das vezes nem conseguimos compreendê-los, quanto mais vê-los realmente, e quanto mais ter tempo para querer fazer alguma coisa com eles. Porque acho que também é este um dos pontos, que é quando tu estás absolutamente cheio, não é? Quando o jarro já não tem água, já tem água a transbordar, tu já não tens onde te agarrar, portanto vais só rodando um bocadinho nos cantos e tentas manter-te. Que é um pouco o ponto, lá está, onde a personagem ela também se encontra. É uma personagem, todas chegam, tocam e dizem: tu vais para ali, tu fazes isto, tu és assado, tu és assim, e ela às vezes nem sequer sabe ainda o seu próprio nome, quanto mais em que sítio é que está, e aquilo, ou quanto mais o que quer fazer. E lá está, a peça em processo depois de diálogo, percebemos que isso era um ponto onde todos acabavam por tocar em algum momento, onde todos acabavam por cair em algum momento, uma fase quase de um perder da magia, daquilo que tem sido os nossos últimos anos, ou daquilo que vão sendo as dificuldades para a criação, aquilo que são as dificuldades de um meio que nos vai empurrando constantemente para um determinado abismo, ou para uma impossibilidade de fazer, e ao mesmo tempo a fúria de estar vivo. A fúria que acho que também era o que tu estavas a falar, ao final ela torna-se impulsiva. Eu acho que acima de tudo, e a questão da tensão, não é? Acima de tudo, estas personagens são personagens que têm muita fúria de estar vivas. Elas querem viver, de por onde der. Vão rasgar tudo o que for necessário para viverem. E isso é um bocado o sítio onde nós também, enquanto companhia, temos tentado estar, que é, mesmo que nos digam nem sempre é possível, mesmo que nos digam que é um bocado mais complicado, é não nos deixarmos ficar, não nos deixarmos só entregar a esse aborrecimento eterno, a esse sítio de sem visão. Eu acho que realmente a vida pode ser bastante aborrecida e bastante triste, e acho que se não fosse dessa forma nós também não estaríamos aqui a fazer isto que estamos a fazer, porque na verdade é que aqui nós temos a oportunidade de, a partir do nada, a partir de uma coisa que não existe, a partir de umas séries de emoções que não existem, nós decidimos vir para aqui criar uma coisa e estressar e trabalhar e resolver e a partir do nada mesmo criar todas estas coisas, juntarmos todos e criarmos
todas estas coisas. E acho que o teatro e o cinema e as artes no geral têm esta coisa de nós temos ou seja, nós escolhemos ir para este lugar onde se trabalha a partir do nada, onde se trabalha a partir da nossa imaginação, onde criamos coisas que não existem e que é muito complicado hoje em dia, porque lá está, o mundo está muito aborrecido, está muito triste, há muita coisa a acontecer e de repente tu vens para aqui e tu parece que te esqueces de tudo o que está a acontecer. E estamos aqui nesta cápsula e estamos aqui neste lugar onde todos juntos conseguimos criar uma coisa, não é? Por muito que seja aquilo que nós imaginamos ou não, a verdade é que nós estamos aqui e estamos a fazê-lo todos juntos. E acho que a peça também é muito sobre isto. Eu procuro transmitir no início do espetáculo porque, ou seja, esta personagem encontra-se como se fosse uma espécie de reset. Ou seja, ela acorda e está num lugar que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece. E então, ontem por acaso no ensaio isso aconteceu, que é a primeira personagem com que eu me cruzo é interpretada pela Rita Cabasso, que é uma doutora, e que ela vem com bastante energia. E eu tenho que contrariar essa energia, eu tenho mesmo para ser aborrecida, para meio que enlouquecê-la, que é para esta rapariga não está bem, não tem reflexos, e eu estou completamente meio que adormecida. E o que eu tento fazer ao longo do espetáculo é começar a desbloquear pequenas coisas, meio que estou a formar uma nova personalidade que me é um pouco imposta pelas personagens que estão à minha volta. Isso é muito desafiante para mim enquanto atriz, porque lá está, contraria a minha força interior e eu pretendo mesmo isso, ou seja, o monólogo que eu digo inicialmente do aborrecimento, meio que pode ser o público a dizê-lo na sua vida, de se cá estou muito aborrecida, agora entrei aqui. Ou seja, esta personagem eu quero que espelhe um bocado o que as pessoas também estão a viver, porque isto às vezes é mesmo muito aborrecido, então principalmente para nós mulheres, não querendo falar por vocês, é aborrecido, nós estamos sempre a tentar mostrar alguma coisa e a ser melhores e estamos sempre a ser postas em causa e esta personagem traz um bocado isso, ok, vou começar do zero, é isto que vocês querem que eu seja, mas se calhar no fim eu não vou ser aquilo que vocês estão à espera, mas vou ser alguma coisa que para mim faz sentido. Daí, não querendo dar spoiler do final, há aqui uma mudança nesta personagem que muda toda a dinâmica do espetáculo. No outro dia estava aqui a entrar na Escola de Mulheres e estava a pensar nisso. O nosso primeiro espetáculo fez-se muito graças à generosidade deste espaço e à generosidade particular do Rui Malheiro e da Fernanda Lapa, que, conhecendo muito pouco do que nós poderíamos vir a fazer, confiaram de chave na mão 100% em nós e permitiram-nos, numa fase onde provavelmente, se ninguém o tivesse feito, nós não estávamos a conseguir fazer o primeiro espetáculo, portanto provavelmente a vida ter-nos ia deixado seguir outro tipo de rumos, ou não sei, não quero inventar, mas estava a entrar aqui e estava a pensar que de facto o que é que tem sido, o que é essa também em relação com o tempo. O nosso primeiro espetáculo acontecia exatamente nesta sala, tinha exatamente o mesmo número de intérpretes, neste caso o género era o masculino, no E Todas as Crianças São Loucas, aqui são só intérpretes do género feminino. O primeiro espetáculo tinha uma onda de arranque e uma vontade muito grande de fechar a porta. Isto é, de fechar a porta da casa dos pais, portanto, romper com tudo o que eram as ideias pré-feitas, matar os mestres, havia uma coisa quase de lá está, de matar todas as ideias e conceitos aos quais aos quais pudéssemos estar agarrados, romper com isso tudo e criar um futuro. Este espetáculo acaba por ser é a antítese e ao mesmo tempo não é a antítese, ao mesmo tempo é o completar desse fecho. Enquanto no primeiro a porta no final abre-se e nós saímos, aqui acaba por ser um bocado ao contrário. Primeiro entramos pela porta.
Portanto, há um retroceder, de alguma maneira, que é uma tentativa de romper também com essa ideia colorida e boa da infância. Se o primeiro espetáculo, a infância, já começava a desvanecer-se naquilo que era o início da fase adulta, aqui é a fase adulta. Já não é, a infância já é uma coisa, uma memória perdida, portanto, que está naturalmente no nosso corpo e se revê em determinados gestos e atitudes, mas já vai ficando absolutamente consumida pelo espaço, consumida pelas presenças de outras. Acho que principalmente aquilo que, e falo por mim, aquilo que tenho aprendido é que nós estamos mesmo muito dependentes uns dos outros. O trabalho, pelo menos na produção artística, e tal como a Beatriz estava a dizer, no teatro, no cinema, na pintura, na arte, são trabalhos que dependem de várias pessoas. Há várias pessoas que cada uma faz com que isso seja potenciado. Eu começo por escrever o texto. A seguir, junta-se um grupo de atrizes que dizem: epá, isto está bom, isto devia ser mais assim, olha, falta isto. A seguir, vem a Beatriz que decide: olha, eu acho que para este texto resultar deveria haver uma cor, né? Esta atriz deveria vestir uma determinada cor, o seu cabelo deveria ter um determinado movimento, o espaço devia ser ocupado por determinado tipo de objetos. Por sua vez, chega a seguir a Diana que diz: olha, a iluminação para este espaço resultar, para esta história ser bem contada, para chegar àquilo que é uma coisa, este universo de distopia, ou que é a tensão da vida atual, há um outro trabalho que por aí se acrescenta mais uma camada. Portanto, isto é tudo sempre sobre uma equipa. Quanto mais abrimos o diálogo uns aos outros, neste caso é umas às outras, porque a maioria tem sido sempre elas. Eu chego aqui, sento-me, muitas das vezes pergunto-lhes o que é que elas acham sobre determinado assunto e ouço-as, e a partir daí é que desenvolvemos. Portanto, é muito um trabalho de escuta e é muito tentar estar atento àquilo que de facto se está a passar. Perguntar às pessoas como estão, bom dia, como é que tem sido, foi bem ontem, não foi, jantaste? Irmos cuidando uns dos outros. Lá está, a aceleração é tão grande, a ocupação os tempos mortos já não existem quase, não é? Essa ocupação já está tão tapada por, sei lá, e-mails, chamadas, videochamadas, todo tipo de revistas online e, sei lá, tudo o que tu quiseres. Já estamos tão cheios, de alguma maneira, que quanto mais pudermos estar em contacto uns com os outros, quanto mais pudermos dialogar, acho que mais fácil vai ser podermos colocar-nos no lugar de outros e tentar, de facto, avançar e fazer disto um lugar melhor. No final do dia, tal como dizias, nós até à data fomos tendo condições, mas ainda não tivemos nunca aquilo que se considera um pouco das condições ideais. Nunca. Ou porque nos chega de repente um último apoio no dia em que um espetáculo acaba, portanto tivemos os últimos 3 meses em ansiedade, epá, e de repente no último dia aparece, como não foi no último dia, mas foi no último dia de ensaios, por exemplo, no Lisboa Wood, não é? Que de repente poderíamos ter controlado outras coisas. Depois também há muito esta questão, que é, quando tens mais dinheiro, às vezes as coisas ainda se descontrolam mais de outras maneiras, ou a gestão é mais complicada. Aqui, como também não estamos à vontade, né? O nosso objetivo tem sido criar mesmo este espaço seguro de diálogo para que se possa colmatar a falha que, lá está, que o lado emocional continua a ser efetivamente muito importante. O monetário, o material, nós podemos ter isso tudo e no final a coisa continuar a falhar. Agora, se estamos aqui, tem de haver respeito e tem de haver escuta. E isso é algo que nós, enquanto artistas, enquanto companhia e enquanto, lá está, iluminador, atriz, ator, encenador, autor, cenógrafa, figurinista, performer, portanto, é algo com o qual nós, enquanto, e acima de tudo pessoas, queremos também continuar a explorar. Não queremos isolar-nos e viver só no nosso pequeno lago egocêntrico.
Não pensando que é um espaço com tempo ou com lugar. Não olhando para a coisa dessa forma. Olhando para isto pode ser tudo. E nesse pensamento do isto pode ser tudo, vai surgindo coisas, vai surgindo afinações, vai surgindo luzes diferentes. E é isso, eu volto a dizer, porque acho que é mesmo importante, e o meu trabalho é muito... anda muito em conjunto com a cenografia, é isso, é propor à cenografia, olha, dá-me isto, porque isto vai criar uma coisa completamente diferente, completamente estranha, que é isto que isto pede. Mas sim, mas é isso, é não olhando para a coisa como eu tenho que definir um espaço, um tempo, e pronto, e brincar com isso. Então, na verdade, eu não sou cenógrafa, isto é tudo mentira. É um embuste. Ela é um embuste. Não, eu venho das artes plásticas, ou seja, eu não... Isto, na verdade, é a primeira vez que eu estou a fazer cenografia completamente sozinha. Faço muito mais artes plásticas, direção de arte mais para cinema, videoclipes e coisas assim. Então, isto para mim foi tipo... Ok, como é que... Porque lá está, eu estou habituada a fazer... Aquilo que eu faço, se calhar, são decors, coisas mais pequenas. Então, todas as peças que estão aqui quase que podiam viver isoladamente. E pensei em cada uma delas dessa forma, quase como se fosse uma exposição em que funciona tudo durante a peça, há aqui uma linguagem que comunica com tudo o resto, mas, por exemplo, se calhar no final do espetáculo, se as pessoas quisessem levantar e ver isto como exposição, acho que também poderia funcionar dessa forma. O que eu gostaria de, e é aquilo que eu penso também enquanto intérprete, é da não desistência, de o futuro começa sempre, todos os dias, tanto que eu termino o espetáculo a dizer começa o futuro, agora. Portanto, depois disto, quando saírem daqui, bora recomeçar, se as coisas não estão bem, bora recomeçar, que é isso que nós tentamos. Eu sinto que este espetáculo podia ser um ciclo, todos os dias podia ser uma história nova, um acontecimento novo, e é isso, é trazer um bocado de esperança que nós estamos a precisar nos tempos de hoje, de não desistência, de bora continuar, reúnam uma equipa, bora ter ideias, tanto artisticamente como na nossa vida pessoal, e disto, quero que sintam que este grupo é coeso, é unido, porque nós estamos mesmo todas muito ligadas umas às outras, tanto em cena como todas as pessoas que estão à nossa volta, porque se não fosse assim também não fazia sentido. Eu posso ir a seguir, porque tu Claro, deste-me uma um mote. ideia. Deste-me um mote. Primeiro que nada, eu gostava que o público reparasse na ficha técnica deste espetáculo e que percebesse que 99% são mulheres, que é uma coisa raríssima em teatro. São todas mulheres em palco, a equipa técnica é toda mulheres, só temos um homem, que, desculpa, mas também estás lá quase como nós. Portanto, quero mesmo que reparem nisso, porque é importante, e isto para mim foi um dos pontos que eu disse, Cachola, havendo dinheiro ou não havendo dinheiro, eu faço parte deste projeto, ponto. Somos mulheres e vamos em frente, mais que não seja para isso, e que saiam daqui a olhar para isto é um conjunto, isto são todas, é uma união. Para mim, se saírem a pensar assim, está tudo ótimo, podem ficar com a ideia que quiserem do espetáculo, mas que olhem para isto e que vejam que foi um conjunto, que demos todas as mãos e que conseguimos fazer a coisa. Primeiras mulheres. Eu acho que é muito aquilo que a Rabassa estava a dizer. Acho que para mim esta peça é muito à volta de uma resistência muito grande, de uma violência muito grande ao perceber a situação em que elas estão. Ou seja, quando tu te apercebes da situação em que tu estás, ou seja, à partida, aquilo que eu penso e aquilo que este espetáculo também há uma resistência, há uma violência, há um grito, começa com um sufoco, mas a seguir há um grito. Ou seja, não há nada aqui que fique, ninguém fica aqui atónito à espera que as coisas aconteçam. Há muita coisa a acontecer sempre e acho que, na verdade,
é isso que temos que fazer hoje em dia, não é? Tendo em conta tudo o que está a passar, nós temos que ir para a rua, nós temos que dar as mãos, nós temos que gritar, já chega a estarmos à espera, já chega a estarmos no nosso sofá a ver os reels e esperar para ver que as coisas melhorem. Acho que hoje estamos num lugar em que as coisas são feitas na rua e estamos num sítio em que é mesmo assim, mexem com uma, mexem com todas, e acho que este espetáculo é muito sobre isto. Sim, para completar, e no fundo, pegando um bocado naquilo que cada uma de vocês disse, espero que acima de tudo vejam o conjunto, lá está, vejam que isto é um trabalho de grupo, um trabalho de companhia, e que é só assim que é possível este trabalho ser feito. É urgente estarmos atentos ao que se está a passar, abrirmos diálogo, e não falo de diálogo virtual, falo de diálogo frente a frente, nos espaços, nos sítios, termos a consciência, a violenta consciência do sítio onde de facto nos encontramos. Porque esse momento, quando de facto nos apercebemos daquilo que se está a passar nas nossas vidas, ou quando temos a ideia de que uma coisa se passa de uma maneira e afinal é outra, é violento, é a percepção dessa verdade. Sei lá, acho que é muito possível as pessoas sentarem-se e fazerem muitas interpretações diferentes. O texto é absurdo, não tem uma... eu acho que ninguém se vai sentar e vai receber a típica linearidade de uma contagem de uma história. A história não se conta da forma mais direita, conta-se de uma forma bastante curva contra curva, e acima de tudo é urgente ver uma fúria de estar vivo. Fúria, não digo no sentido da violência. A violência é a percepção da verdade, não é sobre a outra, não pode ser nem sobre outro, nem sobre outro, nem sobre ninguém. Nós repudiamos absolutamente a violência, e nesse sentido o espetáculo também se posiciona. É sobre estar vivo, é sobre agarrarmos a todas as forças que temos, é sobre procurar a energia, procurar a luz, e é sobre, acima de tudo, não nos deixarmos ficar. Lá está, o espetáculo O Olho das Crianças Loucas. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigada.